Olá, estamos iniciando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG-UNIMESP, essa importante instituição de ensino aqui de Guarulhos, que nos acolhe aqui no campus Vila Rosália, para a gente poder, fazer esse bate-papo, um podcast com empreendedores da cidade ou fora da cidade, que tem por objetivo levar inspirações a você, que gosta também, que pretende empreender e pode, através dessas entrevistas, se inspirar. E nesse mês de março, a gente está dando um foco ainda maior, a gente dá um espaço muito importante para as mulheres, mas por ser o mês das mulheres, a gente está dando um foco ainda maior para as mulheres, para contarem um pouquinho das suas experiências, para também contagiar você, mulher, com esse vírus, esse bichinho que é o empreendedorismo, que nos encanta e nos faz fazer toda a diferença. Hoje nós temos aqui a Natália Santana. Ela é psicóloga, especialista em luto, faz parte do espaço, Apoio Espaço Multidisciplinar, e ela também faz parte daquela entidade que a gente já vem falando já há um certo tempo, com outra entrevistada, as Marias de hoje. Tudo bem, Natália? Prazer tê-la com a gente. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Que bacana. Hoje nós vamos bater um papo, Vamos sim, com certeza. Natália, conta um pouquinho sobre por que você quis ser psicóloga. Você já atuou pensou em outras áreas profissionais ou sempre quis? Como é que foi essa descoberta dentro de você? Tá. Eu descobri que eu queria ser psicóloga quando eu estava no colégio. E aí, um dia, o colégio chamou uma psicóloga para ir até a capela, né? Eu estudei em um colégio cristão, e aí eles chamaram e ela trouxe uma proposta diferente, conversou com a gente de uma forma diferente, e eu estava nesse viés: quero ser fisioterapeuta, quero ser pedagoga, quero ser psicóloga. E quando eu vi o trabalho que ela fez com a gente, a forma como ela conversou com a gente, como ela foi fluida, sabe, breve, mais profunda, eu falei: "Nossa, é possível fazer isso como profissão?". E aí eu descobri que eu posso cuidar das pessoas, Que bonito. através da profissão, né. A minha mãe é cabeleireira, então a gente brinca que a minha mãe cuida da cabeça do lado de fora E você do lado e eu dele, né? cuido do lado de Que dentro. legal, boa. Muito bom. Então foi aí. Então eu descobri, fiquei um ano parada pensando, né, começando a trabalhar, porque, hã, não passei numa universidade pública, né, então eu precisei estudar, trabalhar, entender o que eu poderia fazer, e aí eu ingressei na faculdade quando eu tinha 18 anos, porque eu me formei com Caramba, 17, novinha, então nossa. foi minha primeira opção. E quando eu comecei, eu me apaixonei. Me apaixonei por várias coisas, até eu chegar no luto foi uma caminhada, mas, Imagino. foi muito gostoso essa descoberta. Descobrir as diferentes áreas de atuação dos meus colegas de trabalho, perceber como a gente é amplo no cuidado, no olhar, né, na argumentação sobre a saúde mental. Isso foi me encantando, né. O meu contato com luto, mais especificamente, né, veio a partir de uma oportunidade de emprego. Eu me formei em 2011 e eu tive um filho em 2012. Então eu fiquei um ano para cuidar dele, quis dedicar esse tempo à maternidade, Claro. o que não é fácil Sim, também, sim. porque nós mulheres temos esse desafio, né, equilibrar a Jornada vida. dupla, tripla, né, e aí vai. Exatamente. Estava no início da minha vida conjugal, casamento, filho recém-nascido e a gente também não podendo, mas eu fiquei ajudando minha mãe no salão, enquanto cuidava do meu filho. Quando ele completou um ano, eu procurei trabalho, e aí eu comecei a trabalhar no maior grupo de empresas funerárias que tem na região metropolitana. E lá eu fiquei por 9 anos, né, mais um tempinho de serviços extras, ainda presto serviços de acolhimento a grupos de apoio lá com eles. E foi maravilhoso essa descoberta, né, porque quando eu entendi o que era o acolhimento de alguém no momento de dor, no momento de profunda, vulnerabilidade, Sim. eu entendi que o meu trabalho, não seria como a daquela pessoa que eu vi no colégio. Que te inspirou, Que me mas inspirou, mas que eu tinha encontrado o meu lugar. Eu tenho uma missão que é cuidar de pessoas,
Então, eu cuido como filha, como mãe, como esposa, como amiga, eu gosto disso. E dentro da minha profissão eu exerço a minha missão e para mim isso é encantador, Que bacana. né. Então, é um lugar extremamente difícil? É. É extremamente desafiador? É. Tive aprendizados para a vida? Tive. Mas daí, então, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso, de aprimoramento e especialização na área. E aí eu fui me encantando cada vez mais e aqui estou, né. Que bacana. Eh, amo a psicologia, né, amo. E eu reputo a tua decisão muito, corajosa, porque com 17 anos ir para o caminho da psicologia, que não é um caminho que agrada, assim, a maioria das pessoas, ou que encanta a maioria das pessoas com essa idade, né. Hoje em Sim, dia, principalmente essa questão das redes sociais, sim. essa questão do imediatismo, tudo, eu vejo a psicologia como um ramo não talvez seja assim, não encanta as pessoas nessa idade. Sim. Dá trabalho cuidar de gente, É, eu sempre falo é isso. verdade. Dá trabalho. E a gente vive num lugar hoje, né, e eu digo lugar enquanto cidade, enquanto bairro, enquanto, eh entidades religiosas, onde a gente tem desistido do outro. A gente tem negligenciado o outro. E aí quando há uma profissão que cuida, eu vou querer fazer, talvez trabalhar no RH, eu vou querer trabalhar em algo dentro dessa profissão que seja mais rentável, né. A área clínica da psicologia, ela é muito romantizada, né. Então a gente vê nos filmes, nas séries, então parece que você tem um controle ali sobre a vida do outro, então isso é atraente, né. Mas quando eu vim estudar, eu me apeguei muito no impacto que aquela pessoa teve na minha vida. Eu não lembro nem o nome dela, para você ter noção, Mas foi mas ela forte, né? impactou a É, minha é. vida através do cuidado que ela não estava tendo comigo, ela estava tendo com um grupo, né, e eu entendi. Eu não sabia direito, não vou mentir, eu não sabia direito o que era. Né, acho que porque é isso, eu era bem nova. Então, a dimensão de informações que a gente tem hoje é diferente da dimensão de informações que eu tinha lá atrás, né. Então, mergulhar nesse universo, entender a complexidade desse lugar, dessa profissão, foi incrível. E sim, eu fui amadurecendo, a gente nasce, ó eu. A gente vai se formando e a gente vai entendendo que muito do nosso lugar é não estar no lugar, né. É você entender que aquele lugar é do outro. Entendi. E Bacana. isso é magnífico, Concordo, concordo, magnífico, concordo, porque é um concordo. ponto de partida para mim essencial dentro da minha profissão. Eu posso ter empatia, eu posso me compadecer, eu posso cuidar de você. Ainda assim, eu não sou você. É Eu verdade. não posso sentir a sua dor, eu não Sim, posso, fazer por você coisas que você faria. sim. Então, é um lugar de zelo e de atenção, sabe. Não é incrível? Não, é fantástico. E eu sou apaixonado. Eu sou um psicólogo frustrado, na verdade. Eu acho que não foi dessa Não. vez, mas um dia eu vou ser. Na verdade, eu adoro psicologia, eu acho encantador. Mas eu quero tratar de alguns pontos, na minha opinião, que você vai poder contribuir Claro. sobre preconceito. Por Vamos lá. exemplo, preconceito em razão da idade. Muito, nossa, muito, 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 né. Eu tô com 30, fiz essa semana, segunda passada, Parabéns. obrigada, fiz 37 anos. Gosto da minha Não, mas você idade. começou muito Eu comecei jovenzinha, né? muito nova, então É, quando eu me formei eu estava com 23 anos, 23 anos, eu me uma não, menina, isso. é. Então, o que acontecia, por exemplo, quando chegava alguém para eu atender, eu comecei atendendo famílias, né, até por conta da influência da própria faculdade. E aí quando eu ia atender, eu percebia que eles olhavam, e uma vez um paciente falou assim para mim, sobre a minha como que eu conseguiria ensiná-lo sobre algo sendo eu tão nova, né. E eu disse que eu não estava ali para ensinar, eu estava ali para que ele aprendesse sobre ele, sobre a vivência deles em família. Mas sim, às vezes há uma
um questionamento. Hoje, eu percebo menos, Sim, uma porque o avanço da idade, né, eu não sou mais também essa mocinha, mas existe sim, né, várias famílias que eu pude acolher ali, porque eu trabalhei com cerimonial, né, de cremação, acolhendo famílias várias vezes, a família se surpreendia, né, não só por mim, mas por algumas colegas também que trabalhavam na minha faixa de idade, junto comigo, com o que a gente poderia fazer naquele momento. Porque você não muda nada, né, é verdade. você não muda nada. A verdade é que o encontro com a terapia, com a psicoterapia, ele um dia não muda nada. Só que como a gente percebe o outro, seja lá onde for que nós possamos atuar. Quando eu olho para alguém e a pessoa percebe que ela é vista, que ela é olhada, que ela é enxergada, eu abro um caminho de possibilidades para ela. Porque até então, falando do preconceito, você não é visto, Sim, ok? O sim. preconceito É o invisível, né? ele tira de você a dignidade de ser, né, de pertencer. Então, quando você faz isso por alguém, né, e os meus pacientes ao longo da minha história foram me vendo, foram também foram pertencendo à minha história, sabe. Hoje eu não vejo mais, tive outros preconceitos que foram muito mais A gente vai falar um pouquinho também mais sobre outros latentes, preconceitos, né? ok. Deixa eu só fazer um recadinho, assim Claro. você dá uma recuperada. Toma uma aguinha, né, para Opa! recuperar um pouquinho. Vamos lá. O céu ou o topo? Ser o melhor é uma questão de escolha. Faça já o seu vestibular na FIGNIMESP, conheça o campus Vila Rosália, com mais de 32 mil metros quadrados. Sejusc, cartório de estágio, biblioteca com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, a ACM, anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas, auditório, laboratórios, fácil, NAF, enfim, todos os caminhos levam à FIGNIMESP. Conheça a instituição que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro de Vila Rosália, Guarulhos, onde nós estamos. Vem para a FIG. Deixa eu te falar, a gente lidou primeiro com a idade. Outro preconceito que também eu acho que você deve ter lidado com a profissão. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não estou louco, eu não, por isso não é, não tem essa. Sempre, sempre, sempre. Primeiro, eu percebi, uma dificuldade, inclusive, das pessoas que faziam parte do meu lugar de convivência, né. Uhum. Então: "Nossa, psicóloga? Psicologia? Mas isso dá certo?", né. "Você não é melhor você fazer uma outra coisa? Eu vejo em você tal característica". Então, primeiro foi um desafio. Os meus pais me abraçaram nessa decisão e foram comigo, né, porque eu era nova também. Então eles caminharam comigo nesse lugar. Mas foi muito difícil, porque a partir de onde eu vivia já havia, incredulidade, assim, então: "Nossa, mas psicólogo? Mas adianta?", sabe? Parecia até soava como um trabalho inútil, ok? Então, sim, é minha Graças a Deus, ir mudando essa percepção. muito, Mas no passado era muito, muito isso. muito. Quando eu comecei a estudar, eu ouvi muito sobre isso. Não foi pouco, não foi muito. Então, hoje, quando o paciente chega, às vezes a gente já perdi várias entrevistas, né? Porque ele vem primeiro para a entrevista, a gente faz uma anamnese para entender a história. Várias vezes alguém marca um pai, uma mãe, um irmão, um familiar que está preocupado. E aí depois, fala assim, não, mas eu acho que eu não tô louco, eu acho que eu não tô assim. E aí é difícil você lidar com isso, porque é falta de informação, né. Como que você convence alguém que ela não é o que ela diz que não é, para que ela precise então se conhecer e descobrir que pode ser alguma coisa. É. Então, é um lugar que cada um vai desbravar mesmo, mas ainda existe isso, Imagino, imagino, muito. imagino. Apesar da gente ter melhorado bastante, a gente está percorrendo um caminho bem bacana, né, até por conta das mídias sociais, elas ajudam muito, né. Em compensação, elas também oferecem esse suporte psicológico, sempre recados, sempre pessoas ali disponíveis a te incentivar, né, então, nem todo mundo acha que precisa de terapia. Tolice, né? Porque isso ajuda tanto a gente se compreender, sabe? Sim, Organizar a cabeça, a vida. sim.
Outro preconceito. Recentemente nós tivemos um problema muito sério, muito grave, foi no Paraguai com um jogador de base do Palmeiras, Uhum. que sofreu preconceito de um cidadão lá que estava com uma criança no colo e teve atitudes horrorosas de preconceito. E aí, o que mais impressiona é que lá não é crime. É uma contravenção, como se fosse uma multa de trânsito. É Uhum. semelhante a isso. Ou seja, eles Uhum. tratam, né, uma atitude racista como ele teve, como se fosse uma contravenção, um problema de trânsito. Vai, mesma coisa. Sim. A gente vê no Brasil ainda tem muita coisa velada, muita coisa, né, Uhum. de aparência, tudo. Como você já teve experiências assim? Como é que você sugere que as pessoas lidem com isso? Que é tão difícil, né? A gente não precisa nem estar falando sobre isso. Que bom Sim, se um dia isso não for sim, pauta, né? sim. Eu lido sofrendo. Imagino, Eu sofro, eu imagino. porque é triste, né. Sim, já aconteceu de eu participar, eh, de um possível paciente, por exemplo, estar conversando comigo e quando ele salva o meu contato e vê minha foto, ele fala assim: "Ah, tem alguém que você possa me indicar, Meu que Deus. possa me atender um pouco, me assistir um pouco melhor?". É muito complicado, né, você entender, tem, eh, é um lugar, eh, de dor que é interpretativo, entende? E às vezes, não tem como você falar, a não ser quando seja hã, algo dito diretamente, né, que ofenda a pessoa. É um lugar muito complexo aqui no Brasil, né, falando da nossa cultura, porque a gente diz não ter, É, a gente isso é diz não velado, é. ser, a gente diz não fazer, e aí eu nego a dor do outro, eu negligencio a dor Sim, histórica do outro, né. A população negra, ela passou e passa por um luto coletivo, e a gente não olha para isso, verdade. né, porque nós perdemos muito, perdemos ancestrais, perdemos terra, perdemos família, perdemos dignidade, né, e então como olhar para tudo isso, né. Então quando acontece com um dos nossos com um atleta, Sim. né, que é o caso que você O citou, Luigi, é. e a pessoa me pergunta sobre o jogo, ela repete Sim. todo esse histórico. Ela perpetua Naquele toda momento o essa importante era o dor. jogo, não aquele ato terrível que foi cometido, né? Afinal, você é só um atleta. Sim, Afinal, você é só entretenimento. sim. Afinal, você é só um dado. Afinal, quem é você? É, Né? Porque é isso. O que você é? Então, esse é um lugar de muita dor. sem dúvida. Muita dor e sim, já presenciei, já participei de reuniões em que as pessoas perguntaram, vou citar um exemplo, certa vez eu participei eu ia conduzir um grupo, e aí eu comprei algumas coisas para participar desse grupo e tinha que prestar contas, né, a quem estava, para quem eu estava trabalhando, né, oferecendo trabalho ali. Era um trabalho voluntário. E aí a pessoa que estava coordenando essa ação, me perguntou assim, quanto tinha valido as coisas que eu tinha comprado, se precisava mesmo, e se eu sabia que aqueles objetos eram da instituição, né. Isso não aconteceu com outras profissionais, isso Triste. aconteceu só comigo. Como você conta isso? Não, Como que você divide? "Olha, ela foi racista". Como que você verbaliza é, isso? Como que você prova? não, é Porque verdade. mesmo é crime. Como eu Claro que é. provo É. isso? Entende? Então, é um lugar De dor, difícil, de dor, de de dor, dor. Eu acho que de você dor. sintetizou bem. Eu acho que não adianta a gente falar, tentar, sei lá, exemplificar. Dor, 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 dor. dor. A gente precisa, eu
eu vou falar? A gente precisa entender. Eu já entendi, sabe? Eu não sei o que precisa mais, né? Sei, mas entendo também que não adianta eu saber, né? Como você saber. As pautas são importantes e necessárias e a gente discute, a gente conversa, a gente dialoga sobre, mas às vezes a gente percebe que isso não tem sido suficiente. E aí Entendi. a gente volta para o mesmo lugar. É, A gente volta para o verdade, mesmo lugar de dor. verdade. Desculpa, Tati, vai tocando esses assuntos, mas é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar, Uhum, porque a gente precisa ter voz nesses assuntos e poder, né, falar isso para uhum, frente. Eu tenho aqui um preconceito que eu compartilho, aí sim, agora com a sua dor, porque eu também tive sobrepeso, eu pesava uhum, 150 quilos, eu uhum, fiz a bariátrica, hoje, graças a Deus, eu estou uhum, com minha saúde mais equilibrada por conta uhum, da operação, mas eu já tive problemas seríssimos em avião, como chama, teatros, uhum. lugares, né, mais Públicos, né? públicos. Uhum. O quanto o sobrepeso é um tipo de preconceito, parece também meio que ninguém enxerga, que ninguém vê, só É, quem que sente realmente isso, né? é. Eu, às vezes, quando eu tô conversando com alguém, alguém me faz perguntas assim, eu falo assim: "Ah, eu sou uma mulher preta, gorda". "Não, você não é preta". "Não, você não é gorda". É puro preconceito isso, né? Puro Então, preconceito, assim, já é uma atitude preconceituosa, né, né? então a gente enfrenta, assim. No empreendedorismo, em particular, é um desafio. Porque de alguma forma a gente precisa corresponder às expectativas de um possível mercado, Sim, ok? sim, sim, Então, se eu vou palestrar, eu estou conversando com quem? Quem são aquelas pessoas? Elas vão querer ouvir uma mulher preta, gorda, ok? Então, é muito complicado. Então, lugares que me procuram, por exemplo, ONGs, porque são mais ativas na comunidade, colégios muitas vezes até de periferia, bons colégios, mas de periferia, porque de alguma forma, e não vou falar que isso é, ah, nossa, eles pensaram nisso, mas de alguma forma eu sou uma imagem que é mais presente, sim. É mais a realidade. mais a realidade, ok? Eu sou Não é aquilo pouco que a mídia ou as redes sociais colocam como perfeito, modelo, perfeito. né? Não existe É, modelo. dependendo do lugar, talvez eu não seria convidada por não comunicar, ok? Sim, E como eu trato isso? Eu faço o que eu posso, faço o melhor, né? Entrego o que eu tenho para os meus pacientes, nas minhas áreas de atuação. Amo me voluntariar em ONGs, amo ir para colégios da periferia. Então, isso só faz com que eu estando lá, eles percebam que é possível trilhar um sim. caminho de conhecimento, que pessoas desejam estar perto, ok? Então a gente é muito complicado. E a gente percebe, né, algumas. hum, Ah, você não é o que a gente esperava. É Meu a Deus, famosa frase. meu Você não é o que a Deus. gente esperava. Ah, e a gente está pensando em algo diferente. Eh, e aí, quando eu estou num lugar de cuidado, isso não significa nada para mim, entende? Porque isso não manifesta o cuidado. Então, a gente percebe, eu sei que existe, já sofri preconceito com relação ao meu peso a vida inteira, não é hoje, desde pequena, né? Eu tinha um grupo de meninas que eu frequentava e elas me chamavam de cheia de luz, porque eu não podia xingar, porque tinha supervisão de adulto, e elas falavam assim que eu era cheia de luz. Algumas falavam: "Sua gorda, sua gorda". E é muito complicado mesmo, que é isso, né, você nunca pode representar um papel principal numa peça, você nunca pode, a roupa, vai tirar foto, vamos lá pegar, nunca tenha do seu tamanho. E aí a gente tá falando do social, né, É, não posso jogar pra torcida, mas acontece, sem e dúvida. é real. Pois é. E aí,
concluindo essa pauta que eu acho muito importante para a gente passar esse tipo de experiência né, e falar sobre o assunto mesmo, que é importante. Mulher. Mulher. Uau, né? É. Nosso ponto de partida é diferente, né? Como você falou no início, a gente ocupa tantos lugares, exerce tantas funções, e às vezes a gente deixa de ser mulher. Para ocupar, para conseguir dar conta de tantas coisas, às vezes a gente vai deixando algo. E geralmente esse algo somos nós. É. Então, quando eu trabalho com as mulheres que empreendem, quando eu converso com mulheres como eu, mulheres magras, gordas, que se acham bonitas, feias, pretas, brancas, né? Eu sempre tento lembrar elas da sua própria existência. Que bacana. Que isso é o que a gente tem de mais valioso. Sim, Hoje a sem dúvida. Natália, o que ela tem mais valioso é a minha vida. Porque é através da minha vida que eu cuido dos meus, Sim. da minha profissão, da minha carreira, do meu negócio. Como que eu lido com tudo isso se eu negar a minha própria existência? Então, para as mulheres, né, existam, sintam, percebam, sejam vocês. Isso aí. Mais ou Bacana, menos isso. bacana. Puxa, que bom ter você hoje aqui, sabe? Porque, assim, claro, falar sobre mulheres, a gente já teve outras entrevistadas e Uhum. cada uma trouxe a sua percepção, a sua Sim. visão, né, sobre como é nesse mundo ainda muito machista, muito Uhum. predominado por homens que se sentem muitas vezes até superiores, né? Se Sim. sentem que são mais. Infelizmente, a gente vê no mercado de trabalho homens Sim. ganhando mais que mulheres nas mesmas funções, e aí Sim. vai, né? Mas trazer toda essa ótica por outros temas tão delicados, mas tão importantes, né, de preconceito, que a nossa sociedade, principalmente a brasileira, ela finge que não tem, né? Ela Sim. meio que nem você falava no Paraguai lá que não é crime, tá bom, é o que eles pensam que o certo é esse, né? Sim. Mas aqui é crime. Sim. Né? Não dá para enxergar que não tem. Uhum. Precisa enxergar e penalizar pessoas que têm esse tipo de conduta, né? Uhum. Eu acho que é esse o propósito, para a gente realmente. Tomara que um dia isso não seja mais pauta de entrevista, não seja mais pauta de Sim. nada, né? Que isso seja normal. E nesse lugar do empreender, o quanto o nosso esforço, o nosso trabalho é prejudicado. Sim. Quando eu considero o diferente como não competente, né? Então, o quanto no empreender a gente pode transformar no nosso negócio, na contratação de pessoas, na contratação de mais homens, porque mulheres têm licença maternidade, Sim. porque isso existe dentro do mercado, isso Claro. existe dentro do mundo do empreender. E o quanto isso nos prejudica e nos tira desse mesmo lugar de partida, É. que é diferente. Como se só a família dos outros que as mulheres engravidassem, né? Nossa família não engravida também? Ou seja, porque a gente pensa assim, eu vou pensar 2 vezes em contratar uma mulher, porque ela Uhum. pode ficar grávida, né? Sim, Mas, poxa, minha irmã, minha sim, esposa também engravida, quer dizer, não é o problema dos outros, é um problema de sim. todos nós, Sim, meu né? público, É, eu ouço muito isso: "Ai, precisa comunicar meu público". Sim, é, é a gente fica assim no silêncio, qual é o seu complicado. Puxa, público? legal você estar aqui hoje. Eu queria que você deixasse seus contatos para a gente, né, redes sociais, para as pessoas entrarem em contato com você. Claro, É, claro. Meu Instagram, né, é psico.nataliasantana. A gente também tem o Instagram da Apoio Multidisciplinar, que agora eu não vou lembrar de cabeça, não porque eu tem problema, sempre mas passa o outro, o pessoal entra em contato e você passa o de apoio. E aí, assim, um acha o outro, É né, isso, é. porque um trabalha no outro. É. E o das Marias também, Ah, Marias de legal, é. hoje, deem uma olhada lá no grupo, que a gente tem de empreendedoras, se inspirem com a gente, façam parte desse grupo, perguntem, entrem em contato. E se você está sofrendo, se você precisa de alguém que possa conversar, faça isso, busque ajuda. Procure aquele psicólogo que você mandou uma mensagem, ou aquela psicóloga que você mandou uma mensagem há uns meses atrás, e fala: "Oi, hoje eu ouvi alguém falando sobre ser visto, sobre dor, sobre existência, e eu quero retomar esse contato.
ok? É importante que a gente se perceba. Sem dúvida. É assim, eu sou apaixonado, verdade, eu sou um advogado que sou um psicólogo frustrado, porque acho tão lindo esse cuidar, esse acolhimento, né, Uhum, que a profissão ela uhum. proporciona, Sim, para você contribuir, né, nesse é, encontro do eu mesmo, né, sim, porque é um grande desafio do ser humano, né, sim. se compreender, se situar, e você ter essa possibilidade de contribuir para que as Uhum, pessoas se encontrem esse caminho uhum, é fantástico, realmente uhum. é muito bonito. É. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns por tudo, parabéns pela coragem, pela superação, pelo exemplo. Realmente você reúne vozes que são muito importantes na sociedade, né? Você reúne na sua pessoa vozes que as pessoas se identificam e falam, puxa vida, vale a pena, é possível, né? Eu acho que isso É, é o grande desafio, é a grande importância de você estar aqui hoje. sim. Eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem. Obrigada pelo Nada, eu que convite. agradeço. É importante a gente compartilhar espaços como esse, né. E eu volto a dizer, se percebam, se vejam, sintam, né, sofram, se alegrem, por que não, né. E observe a mulher que está perto de você, com certeza ela tem uma história para contar e uma ainda para viver, Legal. tá bom? Gratidão. Gratidão, obrigada. Vamos encerrando o nosso podcast de hoje, dando mais um recado do nosso parceiraço, que é a FIGNIMESP, o mais completo centro universitário conectado a você, além da estrutura presencial no campus Vila Rosália, com graduações de iniciação, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, história, pedagogia e psicologia. A FIGNIMESP oferece uma imensidão de cursos da modalidade da distância, com estrutura completa em AD, estrutura tecnológica e física, através do campus Centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos, entre graduações, pós-graduação, segunda licenciatura, curso de extensão e curso de capacitação. Acesse o site www.fic.br e saiba mais sobre toda essa estrutura educacional construída para você. E o nosso parceiraço aqui, que traz um lanchinho para o entrevistador e para os nossos convidados, a Sambed Padaria, que trabalha com produtos de qualidade, café da manhã, tarde, bolo, pães francês, doce, tudo para a sua empresa, mercado, escolas, coffee breaks, o que você precisar e variedades em festa. Entre em contato, WhatsApp 11 94793 5600. E nós estamos terminando, então, o nosso podcast. Mais uma vez, eu tenho certeza que nós atingimos o objetivo de levar a você histórias inspiradoras de empreendedorismo, pessoas que fazem a diferença nos seus segmentos, e hoje com um plus maravilhoso de pautas que precisam estar ainda em evidência para que as pessoas se conscientizem disso, né? Se enxerguem na realidade que é o nosso país hoje. Então, eu estou muito feliz com a entrevista de hoje e espero que você tenha gostado também. Um grande abraço, até a nova oportunidade.